Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, ó, Depois da Morte, do Leon Diniz. Este livro aqui é um clássico da literatura espírita. Todo mundo que abraça aí essa doutrina, vale a pena ler, estudar, né? Ler e estudar Leon Diniz. Este livro aqui, Depois da Morte, foi um livro que chamou a atenção de Eurípides Barçanufo para as questões do espiritismo. Aliás, foi o livro que o convenceu. Consta aí na sua história que ele tinha um tio que já era espírita, que volta e meia vinha fazer visita na sua família, e num dia que ele veio, ele deu de presente este livro para o Eurípides. O Eurípides era um autodidata, diz que devorou esse livro numa noite, e a partir de então ele já começou a ver com outros olhos aí a doutrina de Kardec. Já o Leon Diniz, ele nasceu em 1846 e faleceu em 1927, então aí por volta de 81 anos. Quando ele estava com 18 anos, ele também era um autodidata. Consta que ele, passando na frente de uma livraria, ele viu o Livro dos Espíritos. Isso quer dizer que foi em 1864. Se o Livro dos Espíritos saiu em 1857, então já havia passado ali alguns anos que a doutrina estava se propagando. E ele morava numa cidade do interior da França, ele não morava na capital. Aí ele se interessou pelo livro e ele até escreve assim, depois que ele leu o Livro dos Espíritos: nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme, a teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. E ele foi aí um autodidata. A partir de então ele começou a estudar o espiritismo, chegou a escrever outros livros além deste daqui, fez palestras, participou aí de várias coisas que foram elaboradas na época pelos seguidores do espiritismo. Este livro é interessante porque ele aborda o Livro dos Espíritos, ele pega alguns temas do Livro dos Espíritos e comenta um pouco mais. O Leon Diniz, ele faz até uma pesquisa em coisas da história, em coisas que outras pessoas, outros filósofos, outros pesquisadores tinham publicado e coloca aqui no livro dele. Então sempre, de uma certa maneira parecida com Allan Kardec, onde o Allan Kardec ele vai fazendo ali as descrições das coisas, e o convencimento, né, daquilo que ele está mostrando. O Leon Diniz ele vai nessa linha também. Então neste livro tem uma primeira parte onde ele fala de todas as crenças, a abordagem de determinadas coisas que tem a ver com o espiritismo nas outras religiões também, desde a Índia, Egito, Grécia, etc. E ele vai indo até chegar ao espiritismo. Depois ele entra na parte dos grandes problemas, então a questão da reencarnação, a questão do universo, Deus, as provas, né, de que a vida continua e assim por diante. Aí ele tem um terceiro capítulo onde ele fala do mundo invisível, das coisas que existe daqui com a relação com o plano invisível, então, por exemplo, a mediunidade, o magnetismo e etc. Depois ele entra nas explicações da vida além túmulo e no final ele põe um capítulo aqui chamado O Caminho Reto, que é a questão aí da parte moral, né, da parte de reforma íntima que o espiritismo também prega. É um livro realmente interessante. Confesso que no comecinho aqui eu dei uma patinada aqui para ler, mas depois a gente se interessa pelo livro e vai até o final. Então, e como eu falei, é um clássico do espiritismo, Leon Diniz. Então tá aqui, da FEB, Depois da Morte, Leon Diniz. Como eu falo muitas vezes, aqui é uma capinha antiga, hoje já existem outras versões mais novas, mas o conteúdo é sempre o mesmo.
Então fica com vocês mais essa recomendação. Se vocês estão gostando aí dos vídeos, por favor, se inscrevam no canal do YouTube ou curtam a página no Facebook, tem nos dois, Estante de Livros Espíritas. Recomendem aí alguns livros que vocês gostariam, que vocês gostaram de ler e gostariam de divulgar para as outras pessoas, que eu vou procurar ler também e divulgar aqui neste canal, ok? Até uma próxima oportunidade e muito obrigada!